Nós vamos ler para a nossa meditação na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos 4 ao verso 7. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, a cidade de Corinto, ela ficava na Grécia Meridional, e se tornara uma cidade importante porque centralizava o comércio entre a Ásia e a Itália, onde estava o governo romano. E do mesmo modo também se tornou uma metrópole que reunia todas as camadas sociais da época, fato que proporcionava para a igreja cristã de Corinto uma grande influência, até mesmo para os crentes de outras cidades, razão pela qual o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de lhe ministrar ensinamentos preciosos, o que ficou revelado nas suas duas cartas aos Coríntios. Naturalmente que, sendo Corinto uma cidade com aquela importância, um centro comercial, muitas pessoas vinham de muitos lugares até aquela cidade para fazer o comércio, para fazer as transações econômicas e, naturalmente, aqueles que eram crentes, eles levavam para as suas igrejas ou traziam das suas igrejas para Corinto influência. Naturalmente que quando a mensagem vai passando de um lugar para outro, às vezes pode acontecer algumas corruptelas, porque um fala com o outro fala com o outro, não havia ainda uma consolidação do trabalho daquelas igrejas com o conteúdo das próprias epístolas dos apóstolos, e então o que ocorria era isto. E esses erros, às vezes, pareciam ser verdade. E o apóstolo Paulo precisou escrever, exatamente escrevendo aos Coríntios, ele escrevia certamente para muitas outras igrejas e a sua mensagem ficou válida até os nossos dias. Por exemplo, se eu colocasse aqui chegasse aqui e dissesse ao irmão Silas, o irmão Silas fala para o irmão Inácio, para ele escutar isso assim. E o Inácio vai dizer para o irmão pastor Nelcino, o pastor Nelcino vai dizer para o irmão, e assim por diante. E quando chegasse lá no final, a gente perguntava àquele último que ouviu, o que foi que o Silas falou? Vocês iam notar que a coisa tinha chegado tão diferente lá que quase não tinha nada do que o Silas falou, porque quando um fala para o outro, às vezes aumenta um ponto e às vezes corta alguma coisa. E às vezes ele não alcança o sentido inteiro, então passa de outra maneira. Era assim que acontecia, porque a transmissão era oral. A comunicação da palavra de uns para com os outros pode trazer certas situações. Isso trouxe certos problemas para aquelas igrejas. E os apóstolos, então, quando escreveram as suas cartas, especialmente Paulo nessa carta, corrige muita coisa que estava sendo feito erradamente pelas igrejas. Nós vamos então observar agora alguma coisa que seja importante relacionada com esses dons, os ministérios e as operações que foram citadas pelo apóstolo Paulo. No capítulo 12 de sua primeira carta, o apóstolo Paulo falou sobre os dons espirituais. Porém, o conteúdo de sua mensagem
não focalizava o fruto do Espírito, como em outras passagens, a exemplo do que está em Gálatas 5:22, que ficou evidenciada a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Foi o desejo do apóstolo Paulo, segundo as suas próprias palavras, que sobre os dons espirituais os crentes não fossem ignorantes. E assim, nos versículos escolhidos para esta meditação, o apóstolo falou dos dons, dos ministérios e das operações, para que os servos de Deus tivessem uma vida atuante sob a manifestação do Espírito Santo, dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo de Deus nos inspira para o que é inútil? Certamente que não. É para o que for útil, não é? Aquilo que tem um valor, que tem uma finalidade real. E então ele qualificou desta maneira os dons, qualificou os ministérios e as operações como três posições distintas na realização do trabalho de Deus. Eu citei aqui a questão de Gálatas 5:22, porque lá nós temos os frutos do Espírito. Todo mundo sabe o verso 5:22, não é? Que o fruto do Espírito é, não é? Os irmãos sabem, longanimidade, amor, não é? E contra aquilo, em oposição a esta ideia, tem a obra da carne, que é aquela que vem pelo resultado das coisas deste mundo, que são o mundo entrando na vida de cada um e, naturalmente, trazendo preocupação para a realização da obra de Deus. É oportuno lembrar que o ministério pastoral e o ministério diaconal, segundo as Escrituras do Novo Testamento, aqueles que deles participam devem ter consagração especial, com a imposição das mãos do presbitério, conforme Paulo escreveu a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 4, verso 14, e o que está dito em Atos, capítulo 6, verso 6, que, segundo se percebe, deve ser a instalação, a instituição do diaconato, daqueles que iriam ocupar esta posição de auxílio ao ministério pastoral. Presbitério era a reunião dos pastores, os presbíteros, os anciãos, como os termos eram empregados em diversos lugares e que têm a mesma significação, mesmo, mais ou menos o mesmo conteúdo de valor. Em relação aos significados, portanto, dos dons, nós podemos observar a qualificação, a vocação e as habilidades. Em relação aos ministérios, que se identificam com o ensino, com a pregação e com a administração, para aqueles a quem incumbe um cargo ou função na obra de Deus. E, em terceiro lugar, falou das operações que se realizam com o trabalho que cada um realiza na causa do Mestre, em face de sua execução e de sua atividade. O que nós observamos é que Deus, através do Espírito Santo, dará os dons necessários a cada servo de Deus. Não há nenhum crente que pode dizer assim, eu não tenho dom para nada. Todos têm dom para alguma coisa. Um tem o dom para cantar, outro tem o dom para recitar, outro tem o dom para escrever, outro tem o dom para ensinar, porque nem todos sabem e têm a capacidade para fazer todos esses trabalhos, não é isto? Que podem ser identificados como ministérios ou como operações. Desta maneira, nós
vamos observar que tudo deve ser feito para o que for útil. E então é isto que o Espírito de Deus faz na vida de cada um dos servos de Deus, na realização dos seus trabalhos. Aqui na nossa igreja, nós temos adotado para o conceito administrativo que nós temos os ministérios diaconal, ministério pastoral e temos as diversas atividades e ministérios através das equipes operacionais de apoio. Então, nós não temos nomeado nesta igreja comissões, comissão para música, comissão para isso, comissão para aquilo. Nós não temos nomeado comissões. Por quê? Porque nós estamos deixando que cada um descubra o dom que Deus colocou no seu coração. Então, se ele percebe que Deus lhe dá o dom de cantar, o que é que ele deve fazer? Cantar. Agora, há um dom que é para todos nós, é o dom de evangelizar. Todos nós seremos propagadores do Evangelho. Todos nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E todos esses programas, eles estarão relacionados também com a própria pregação do Evangelho na realização da obra da igreja, como uma força propulsora de tudo que a obra de Deus precisa ter e fazer. Então, cada um que fizer e sentir que está fazendo bem, ele se sente alegre, porque fez. Nós nos alegramos quando nós fazemos as coisas. Eu tenho certeza de que a irmã Elazir, quando o coral vem aqui e canta bonito, ela fica muito feliz, não é assim? E a mesma coisa, nós todos ficamos felizes quando nós vemos que o nosso trabalho está sendo abençoado por Deus. Então, aí a qualificação de no Espírito Santo, ou no Senhor, ou naquilo que se apresenta na palavra de Deus, sempre é para o crescimento da igreja, o crescimento da obra do Senhor. Nós cantamos aquele hino aqui, não é isso? Vem, vem a igreja comigo. Vem, vem a igreja comigo. Isto é uma das maneiras melhores de se evangelizar, quando eu posso trazer o meu convidado comigo. Esse é um problema que nós temos às vezes nas nossas igrejas, pelo trabalho que nós realizamos, pelas organizações e tudo mais, que às vezes dificulta um pouco essa possibilidade de, quando o crente chama o visitante, ele diz: eu venho buscá-lo a esta hora para nós irmos juntos, vem comigo. É melhor do que dizer, você vai que eu te espero lá. O vai que eu te espero lá, às vezes não vem, porque na hora aparece outro assunto e ele depois dá uma desculpa, eu estava pensando em ir, mas não pude e tal, né? Ficou. Mas se nós vamos lá buscá-lo e nós viemos com ele, isso tem uma força muito maior. E, naturalmente, as organizações da igreja devem também sentir que no dia em que um irmão trouxe uma família visitando, que ele lá na sua organização tenha a desculpa de não ter podido chegar porque ele está realizando a obra de Deus. Então, estas são as condições para que a obra do Senhor cresça e a gente fique feliz. Muitos irmãos querem ver essa igreja cheia de pessoas, todos nós queremos, mas nós temos que trabalhar, orar e pedir a Deus que estas coisas se realizem. O apóstolo, ao dar o seu ensinamento sobre os diversos dons, afirma que o Espírito que o distribui é o mesmo. Quanto aos diversos ministérios, declara que o Senhor é o mesmo. E em relação à diversidade de operações, diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esta unidão aí. Esses ministérios, eles são trabalhos da realização da obra
daí não ser necessário a consagração especial para esta finalidade, que é destinada ao ministério pastoral e ao ministério diaconal. Hoje se usa muito a expressão corpo diaconal. Eu não gosto de corpo diaconal, porque eu acho que um corpo dentro do outro corpo é quisto. E quando isto acontece, perturba. Os diáconos são membros da igreja, integrados à igreja, participantes do trabalho da igreja. Então eu falo os diáconos e as suas esposas, porque lá o apóstolo disse, e as mulheres, falou dos diáconos e disse às mulheres. Mulheres, que mulheres eram essas? Só pode ter sido as mulheres dos diáconos, porque não seria a mulher dos outros, não é? Então está aí a qualificação muito clara do que está lá na palavra de Deus, porque o lar, o marido e a mulher devem ser um pelos laços do amor, devem ser um no Senhor, cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, mas executando uma unidade dentro da sua casa, como também os membros da igreja todos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu dom, cada um exerce o seu ministério, cada um faz tem a sua participação, mas nós temos que ter amor fraternal, nós temos que ter unidade, nós temos que ter uma visão de união, que se não houver, há prejuízo. Uma igreja em que os crentes estejam brigando uns com os outros, essa igreja não vai poder prosperar, porque ela não estará dando o testemunho que convém dar. Em virtude das instituições do apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, é ideal que em nossas igrejas haja hoje as pessoas que se sentem chamadas para a realização de algum trabalho ou de uma atividade, ou que para elas foram convocadas pela igreja, que sejam dedicadas e se esforcem com amor à causa de Deus, bem como possam de fato mostrar que são luz e sal da terra. O irmão Kleber, na sua oração, disse que o crente precisa ter esta certeza de uma vida fraterna, não é isso? A comunhão, o testemunho da fé. Essa é a nossa oração. Todos nós devemos querer exatamente isto, que a obra de Deus seja próspera e possa produzir os frutos que Deus espera que ela produza. Dons, ministérios e operações. Se queremos servir com amor à causa do Mestre Salvador Jesus, que sejamos em tudo dedicados, sabendo que Ele à frente nos conduz. Qualquer que seja o ministério aceito, ou nas operações que efetivemos, o Espírito de Deus dons nos dará, e felizes, por certo, ficaremos. Fazer para o Senhor o que for útil é bênção divinal que usufruímos, certos também de que nada será fútil. Mostremos, pois, a todos que os salvos são para o mundo luz e sal da terra, desta forma, vivendo os nossos alvos. Que Deus nos abençoe.